da viola é cultura, é o Nordeste contando história. Repente, poesia, rima e cantoria. A gente se encontra na boca da viola. É cultura, é o Nordeste. É cultura, é Nordeste. É cultura, é o Nordeste. O sertão do Brasil, e o sertão do Brasil. Na boca da viola. Alô, meus amigos, muito bom dia, meus queridos telespectadores e queridas telespectadoras. Bom dia toda a pirâmide social, como eu gosto de dizer. Bom dia às crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos. Toda essa gente maravilhosa do Nordeste do Brasil, especialmente do Cariri do Ceará, no Juazeiro do Padre Cícero, está de pé e sentada para assistir o programa Na Boca da Viola, TV Verde Vale, Canal 13, com o poeta Pedro Bandeira e seus convidados. Nós hoje estamos com convidados ilustríssimos senhores convidados, digníssimos amigos, pesquisadores sobre o Padre Cícero, edificadores da história real, de toda a existência, de menino até o seu passamento. E este mês que passou foi o mês de julho. Ainda estamos hoje no derradeiro domingo do mês de julho, dia 31 de julho, o mês do passamento do Padre Cícero desta vida para a outra, da vida terrena para a vida celestial. 82 anos de morte, vamos dizer, mas ele não morreu, porque os grandes gênios e os grandes espíritos, os espíritos iluminados, as grandes almas, as grandes pessoas não desaparecem, ficam na história, sendo útil ao mundo, ao povo e a Deus. E nós vamos começar o programa de hoje conversando com um dos mais inteligentes pesquisadores do Padre Cícero. Até eu digo mais audacioso, mais forte, corajoso para falar. Escreveu o que pensa certo, sem exageros, sem arrobo e sem vaidade pessoal. Uma criatura humana do mais fino trato, chamada essa criatura humana. Este cidadão, José Pereira Gondim. Como vai, Zé Pereira Gondim? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Pedro. Um bom dia para você, um bom dia para os telespectadores desse grandioso programa, um bom dia para toda Juazeiro, um bom dia para os convidados que estão aqui presentes, um bom dia para os rumeiros, amigos e devotos do Padre Cícero, e como não poderia deixar de ser, um bom dia ao Padre Cícero Romão Batista, o maior fenômeno religioso, político e sociocultural do país, infelizmente ainda deixado à margem pelo perdão e pela caridade da igreja. Muito bem, José Pereira Gondim. José Pereira Gondim, eu costumo entrevistar o povo aqui, as pessoas, as autoridades. Nós costumamos fazer um trabalho esboçando a verdade, com simplicidade, naturalidade e espiritualidade. Você nasceu aqui no Juazeiro? Você é filho daqui? Eu sou filho do Juazeiro, sou filho do rumeiro Aureliano Pereira da Silva, que veio grande Aureliano Pereira da Silva. Um dos maiores amigos do Padre Cícero, foi? Ele chegou no Juazeiro em 1895, e como todo rumeiro que veio das Alagoas, do Pernambuco, de Sergipe, afinal, de todo o Nordeste, ele integrou-se àquele bloco de amigos do Padre Cícero. Foi compadre do Padre Cícero 2 vezes, até porque a cidade inteira era compadre do Padre Cícero. Chegou a comprar casas ao Padre Cícero, houve uma oportunidade, porque o Padre Cícero era um aperreado, como se diz, em termos de dinheiro. E o meu pai emprestou 155 cruzeiros naquela época, R$1.000 ao Padre Cícero, e isso tudo
consta em cartório, isso tudo foi registrado em cartório. Eu faço esse registro não como uma maneira de querer promover a mim ou a meu pai, de forma nenhuma. Até porque, desde o início do meu trabalho pelo Padre Cícero, eu deixei bem claro, é uma campanha em que eu gasto, mas eu não viso promoção, eu não viso nada político, nem nada pecuniário. Eu viso simplesmente uma coisa, é a justiça para o Padre Cícero, é que a igreja desça do seu pedestal de indiferença e de distância e não fique apenas nos vivas, nem na arrecadação do óbolo do rumeiro, que fortalece e que engrandece a riqueza do Vaticano, que é uma das maiores do planeta, mas que faça justiça ao Padre Cícero, que devolva as ordens sacerdotais desse religioso que foi cassado no dia 23 de fevereiro de 1921, há exatamente 95 anos. Basta de indiferença, chega de perseguição. Muito bem, José Pereira Gondim, este cidadão com quem falamos nesse instante, é um pesquisador ferrêneo, podemos dizer até assim. Ele quer a verdade, vai atrás da história, pesquisador, estudioso, minucioso, amigo, sem arrobo, repito, sem vaidades pessoais, querendo apenas a história real. Mas, Zé Pereira Gondim, você participou da missa, da primeira missa celebrada pelo novo bispo do Crato, da Diocese do Crato, Dom Gilberto Pastana de Oliveira, né? Dom Gilberto Pastana de Oliveira, você participou. Nós estamos no dia 31 de julho, a missa foi no dia 20. Você esteve também naquela missa, é a missa do dia 20, a missa do Padre Cícero? Olha, a missa, Pedro, a gente escolheu em vista da grande afluência, do grande número, milhares de rumeiros. A gente escolheu esse momento da missa para fazer a divulgação de 2 manifestos, os manifestos mais atuais da nossa associação. O primeiro é uma carta aberta à Sua Santidade, o Papa Francisco, onde a gente interroga se essa reconciliação ela aconteceu de fato. Porque os jornais da cidade, eles já chegam a falar abertamente que isso foi uma invenção do bispado. Então, como foi uma declaração que ela envolveu 50 milhões de rumeiros e 274 mil habitantes, que é justamente a população do Juazeiro, a gente precisa saber se há um fundo de verdade nessa declaração do bispado. Então, a gente está mandando uma correspondência para o Papa Francisco, sabendo dele se essa reconciliação é para valer ou se foi apenas uma fofoca. E outro manifesto é a respeito da Madre Teresa de Calcutá, porque o Padre Cícero Romão Batista até agora não teve nada da igreja que está sendo tão caridosa com a Madre Teresa de Calcutá e com o Padre Cícero nada. Então a gente fez um quem é a Madre Teresa e o Padre Cícero, e estamos enviando, vamos distribuir nessa missa do dia 20. No que diz respeito ao que você falou do mês de julho, na realidade, o mês de julho, ele trouxe lembranças boas e lembranças assim amargas na trajetória do Padre Cícero. Porque foi justamente no dia... Esse mês de julho deste ano, você está se referindo a julho de 2016. Não, eu estou falando nesse mês de julho. Porque no dia 7 de julho de 1898, foi quando aconteceu a primeira romaria que veio a Juazeiro do Norte. Uma romaria que foi chefiada pelo Monsenhor Monteiro e foi composta de 3.000 penitentes. Então, o mês de julho começou com essa romaria no dia 7, há 100 anos atrás. Depois foi no mês de julho de 1916 que o Padre Cícero fundou o Orfanato Jesus Maria José. Então, há 100 anos atrás, naquela época, o Padre Cícero já era preocupado com o futuro dos nossos jovens,
com as crianças abandonadas e fundou o Orfanato Jesus Maria José. Também foi no mês de julho, no dia 12 de julho de 1916, que o Padre Cícero foi excomungado por um decreto do Santo Ofício, assinado pelo cardeal Merri Deval. É claro que os apologistas da igreja, eles continuam a defender a igreja falando que o Padre Cícero nunca foi excomungado, mas foi excomungado sim, e essa excomunhão demorou de 1916 a 1921, quando ela foi revogada pelo cardeal Merri Deval. Essa excomunhão está escrita, Padre Cícero, é uma pergunta para o povo, aos telespectadores. Padre Cícero chegou a ver, a ler, a saber onde estava a excomunhão por escrita e assinada? Olha, Pedro, os historiadores, como o padre João Carlos Perini e o jornalista Lira Costa, Lira Neto, nas suas obras, eles garantem que não. Mas nesse livro que eu lancei aqui no Juazeiro, eu levanto uma possibilidade em que o Padre Cícero sabia e soube da sua excomunhão e foi chantageado pelo bispo Quintino. Porque o Padre Cícero tinha uma fé muito grande. O Padre Cícero, ele garantia esses milagres de forma assim categórica. E de repente, toda essa construção que o Padre Cícero fez em torno dos milagres, ela veio por terra. Então, só se explica uma coisa, uma ameaça de denunciar, de tornar público essa excomunhão que tornou o Padre Cícero maleável nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, quando o Padre Cícero foi ao Palácio do Bispo Dom Joaquim, em 1894, para tomar ciência do decreto do cardeal Mônaco, que foi emitido em 1894, o Padre Cícero chegou a questionar, chegou a levantar para o bispo da seguinte forma: senhor bispo, a igreja não errou na excomunhão de Galileu, por que a igreja não pode estar errando agora? Então o Padre Cícero, ele tinha uma certeza de que os supostos milagres mereciam crédito. E de repente o Padre Cícero arriou, o Padre Cícero cedeu ao que queria Dom Quintino e quase que soluçando. Ele, no dia 30 de dezembro de 1917, ele chegou a dizer que os milagres não eram verdadeiros. Então, olha só aí, a chantagem. Nós estamos conversando com José Pereira Gondim, escritor, defensor, pesquisador sobre a vida do Padre Cícero, interessado na verdade. Ele trata de uma maneira tal, sem menosprezar ninguém, com respeito à própria igreja, ao homem, ao santo, à história dos santos. Zé Pereira, como você se atreveu a escrever? Eu digo que se atreveu porque é uma responsabilidade. Com tanta minuciosidade, este livro bonito, e bancar e até distribuir gratuitamente, como você fez na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. O livro tem por título Cícero Romão Batista, meu padim, quando a igreja vai reordená-lo, padre. Quando a igreja vai reordená-lo, padre. Quando a igreja vai reordená-lo, padre. A interrogação é dele, para ele voltar a ser padre, que era a vontade maior dele. Foi a vontade grande que ele ainda hoje tem no seu espírito, na sua alma, no seu desejo e na sua infinidade, eu posso dizer, na sua leva infinita de rumeiro. Gostei agora do que eu disse. Leva infinita de rumeiro. Você se atreveu e, por sua conta, bancou tudo. Fez um livro lindo. Eu quero mostrar, Miguel Pereira, este livro, a cor, a imagem, a qualidade. Qualidade e a cor. Primeiro você vê a cor, aí vê a qualidade para você ler. Leia este livro. Me fale do livro um pouco. O livro, Pedro, ele foi fruto da campanha que a gente iniciou no Juazeiro em julho de 2014, dia 20 de julho de 2014. Então, no dia 20 de novembro de 2014,
pela primeira vez na história do Juazeiro, então romeiros insatisfeitos saíram à rua exigindo da igreja. Nós não estávamos pedindo, porque o pedido foi feito ao longo de 123 anos. Você no manifesto aí diz até que trocaram de verbo. O verbo pedir para o verbo exigir. O verbo pedir para o verbo exigir, que é como o verbo escutar para o verbo ouvir. O escutar é mais forte e o exigir é mais forte. E é ter razão e consciência, não com rebeldia, exigindo sem razão. Com inteira razão, coberto de conhecimentos e de realidades, você exigiu nesse manifesto seu. Nós exigimos da igreja a reabilitação do Padre Cícero, até porque foram 123 anos em que os humeiros, em que os amigos, os devotos de Padre Cícero, de joelho, de cabeça baixa, através de ladainhas, benditos e jaculatórias, pedia da igreja, mas a igreja distanciou-se, a igreja ficou insensível a tal pedido, e a gente passou a exigir, e alguém perguntava, e se a igreja não se manifestar? Não, isso é problema da igreja, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Então o livro, ele é uma oportunidade, eu digo assim, até ímpar, para se conhecer um pouco do Padre Cícero, se conhecer um pouco da Beata Maria de Araújo, da Vila do Juazeiro, como também da Igreja Católica Apostólica Romana, porque no contexto atual, muitas vezes, ninguém sabe nem o que é ser católico ou cristão. Então, para que você consiga, tenha condições de cobrar com base, você tem que conhecer a trajetória da igreja. Aí você vai saber por que tanta demora. Aqui, quando eu falei para Pedro que o Padre Cícero foi excomungado pela igreja, nesse manifesto tem o último tópico do decreto de excomunhão, onde o cardeal Merril e mais os seus companheiros da Cúria Romana, eles falam o seguinte: faça-se claramente saber que a Santa Sé, confirmando tudo o que foi até agora estabelecido, reprova decididamente e condena a conduta de Cícero, declarando o incorrido na excomunhão, e exorta calorosamente todos os fiéis a não se deixar enganar por suas falácias e tergiversações. Ora, falácias você sabe que é mentira, né? Então eles já entram, assim como se diz, de pesado. Pesado. Jogando pesado. Então nós vamos deixar para outro bloco. Estamos conversando aqui com José Pereira Gondim, um dos grandes pesquisadores, estudiosos e criadores de debates sobre o Padre Cícero Romão Batista, que é tão querido e tão amado no mundo inteiro. Vamos para os nossos comerciais. No segundo bloco a gente volta com você, trazendo uma música com você e Luiz Fidelis. Vamos aos comerciais, por favor, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco no programa Na Boca da Viola, TV Verde Vale, canal 13, televisão encravada aqui na capital da fé, Juazeiro do Norte, Ceará, no sul do Ceará, Cariri do Ceará. Estamos com José Pereira Gondim, este homem que precisa ficar cada vez mais conhecido, porque ele está com uma responsabilidade muito grande por o que está escrevendo, e está denunciando, está pedindo, está exigindo, sem maltratar ninguém, sem ferir, apenas mostrando a verdade e os caminhos da história. Como foi a história que chegou, até como foi que chegou a música que nós vamos ouvir agora. De quem é a letra e a música? A letra, é a melodia. A letra e música de Fidelis, que graciosamente interessou-se pelo nosso... Fidelis é amigo de infância da gente. Inclusive o meu pai, grande artista. Um grande artista. O meu pai, Aureliano Pereira da Silva, era compadre 2 vezes de Sr. Antônio Fidelis, o pai de Fidelis. Então a gente tem um certo laço de confiança, de amizade e de parentesco. E por ocasião dessas nossas caminhadas sofridas aqui no Juazeiro, caminhadas em que eu rodava 480 quilômetros, que é a distância de Caruaru
a Juazeiro do Norte, e chegava aqui e me deparava com 15 a 16 pessoas, que eram os meus amigos, que estavam me esperando para a gente fazer a procissão. Meus amigos, fazer uma procissão do Juazeiro, a terra do Padre Cícero, com 14 ou 15 pessoas, é algo assim, constrangedor, amargo. Mas a gente... Era para ter 400 mil pessoas, não quase. Eu ainda digo o seguinte, se a gente chegou a mexer com a igreja, porque o bispo deu uma declaração no jornal Cariri 1 que essa não era a maneira de se cobrar, quer dizer, a gente na rua. Que eu até pelo mesmo jornal eu respondi. E qual é a maneira certa, senhor bispo? Que há 123 anos se pede dessa maneira e não se adiantou nada, não conseguiu sensibilizar ninguém. A maneira é essa, a maneira é na rua. A gente incomoda os poderosos na rua. E a gente foi para a rua e a gente conseguiu, até essa questão da reconciliação, que foi divulgada pelo bispado, isso foi em cima das nossas procissões que estavam incomodando. Agora, uma coisa é certa, se a gente tem contato com 500, com 1000 pessoas nas nossas procissões, o Padre Cícero não seria só beatificado, ele seria santificado, porque a igreja ia reconhecer a força do povo. Muito obrigado. Uma mensagem despertando, chamando a atenção, pronunciando, querendo ver a felicidade maior de nós todos, que era ver Padre Cícero reordenado, reverendado, beatificado, reabilitação, beatificação, canonização, não é isso? Para chegar lá no topo. Ainda tem a santificação, né? Pois é, foi muito boa. E nós gostaríamos de falar com você, José Pereira Gondim, agradecendo a sua força que você dá, a animação, ao ânimo, despertando cada vez mais os interesses da fé. Gostei disso também, eu me lembrei. Os interesses da fé. Porque a fé remove montanhas. E Padre Cícero pedia para ter fé, paciência e humildade. É o que nós procuramos ter. Procuramos mostrar no nosso trabalho. É fé, esperança, humildade, serenidade, verdade até o possível. Só se nos perdemos numa outra história que já vem diferenciada, mas nós gostamos muito de ir para a trilha certa. E eu gostei. E queria, dentro deste bloco segundo, dedicado ao Padre Cícero, ao Juazeiro, a história da canonização que um dia vem, se Deus quiser, o meu poema, que é só sucinto, um poema de poucas estrofes, intitulado Padre Cícero, Marco Inabalável, dedicado a você, que fez esse livro, esses manifestos tão fortes, tão seguros, tão sinceros, que eu disse, Padre Cícero, Marco Inabalável, nascido nas nascentes do rio Salgado, filho de pais pobres, meigos e católicos, menino humilde, mas obstinado aos mundos bíblicos dos sábios apostólicos. Viu na sua infância a vida campestre, estudou os santos na adolescência, seguiu as pegadas do Divino Mestre nos caminhos árduos da sua existência. Crato, Cajazeiras, Fortaleza, um terço, na mão uma cruz no peito e uma fé castiça. Ordenou-se padre e voltou ao seu berço, onde celebrou sua primeira missa. Veio ao Juazeiro e permaneceu. Foi pelo seu povo como santo visto. Aos inimigos ele sempre deu a resposta branda que aprendeu com Cristo. Manso, paciente, casto e agradável, caminho infinito da alma do rumeiro, será para sempre marco inabalável da história santa da nossa Juazeiro. É cultura, é o Nordeste.
boca da viola.